Fala pessoal, tudo bem? Há poucos dias, aqui no nosso estado de Santa Catarina, foi assassinada uma advogada na cidade de Caçador pelo seu marido. Esse será o episódio de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Dalla Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, é um caso sem dúvida triste, nós comentamos muitos casos criminais, mas é claro, pela proximidade do estado, da profissão, uma moça jovem, 33 anos, então é um caso que mexe com a gente. O nosso objetivo aqui não é contar esse caso como um espetáculo, até porque desse caso se sabe muito pouco. É refletir a partir dele a violência sobre os advogados, mas sobretudo a violência doméstica, familiar contra as mulheres. Feminicídio, que é uma praga no nosso país, em muitos lugares do mundo e até aqui em Santa Catarina também. Também esclareço que quando vem dois homens falar sobre feminicídio. Olha, eu me sinto muito confortável e o Rodrigo também, porque um feminicídio, via de regra, ele é feito por um homem contra uma mulher, embora também possa ser uma mulher contra outra. Os homens são os que principalmente matam as mulheres. E as mulheres têm refletido bastante esse tema enquanto vítimas. E os homens têm refletido pouco, quando nós, enquanto gênero, somos a causa do problema. Então esse tema não é um tema feminino. Pela vítima eu poderia dizer que é, mas é um tema sobre violência masculina, do qual nós fazemos parte, contra as pessoas do sexo feminino. É um tema humano, né? Um tema da humanidade. Então, por isso, embora seja verdade, a nossa perspectiva é masculina, né? Por mais que a gente tente evitar, mas é por isso que nós estamos aqui, né? Como representantes da parte mais difícil, que é a parte daquele que é comumente o autor dessas tragédias. Bom, pessoal, o caso que nós estamos tratando, então o Rodrigo vai dizer o que se sabe até agora. Rodrigo. Esse caso aconteceu com a doutora Karine Lemos, na cidade de Caçador, aqui no estado. Era uma colega advogada nossa, de profissão, uma moça jovem, bonita, 33 anos, com toda uma carreira pela frente. E supostamente aconteceu o seguinte: ela era casada com um sujeito, cujo nome a polícia não divulgou, então nós também não divulgaremos o nome desse sujeito. Esse homem tem 24 anos de idade, e ele teria descoberto uma traição por parte dela. Ele, então, ao descobrir essa traição, teria enforcado a doutora Karine até a morte na própria casa do casal. Inclusive, a polícia depois vai à casa do casal e descobre lá vestígios de sangue no local, né? Posteriormente a essa morte da doutora Karine, esse mesmo sujeito teria pego o celular dela e teria mandado mensagens ao suposto amante da doutora Karine para atraí-lo também com o fim de matá-lo. Então ele narra então que o amante teria ido até o encontro dele, ele teria então batido na cabeça dele e posteriormente também enforcado ele até a morte. Então ele teria colocado as duas vítimas no veículo dele e rumado em direção ao Paraguai. No caminho, ele telefona para dois amigos dele, via WhatsApp, e confessa que teria matado a esposa e esse suposto amante. Os amigos então ficam apavorados com a informação. Lá por volta de 10 da noite, do dia 29 de setembro, eles procuram a polícia, registram um boletim de ocorrência, né, informando essa situação. E o marido da Karine, ele continua indo em direção ao Paraguai e, segundo ele larga os corpos, um dos corpos a 100 km de Caçador e outro a 200 km. A polícia, então, acionada por esse BO, começa a fazer buscas em relação a esse sujeito e ele acaba sendo preso no município de Guaíra, no Paraná, que fica mais ou menos 700 quilômetros de onde teria acontecido esses crimes, num motel. Então, 5 da manhã ele é preso nesse motel. No carro dele, a polícia encontra, então, roupas com vestígios de sangue, uma faca e um livro daquela Elise Matsunaga sobre o assassinato dela. Olha, então, pessoal, tudo que nós estamos falando, é claro, é a única versão que se tem, que é a versão do criminoso. Então, muita coisa ainda pode ser modificada pela investigação da polícia e também, né, ver o que é mentira, o que é verdade nesse caso. Vejam, em princípio, quando a gente discute esses tipos de crime, três hipóteses, pelo menos, a partir do que ele fala, se colocam. A primeira
é a hipótese de um homicídio, aquele que é chamado impropriamente, mas é chamado um homicídio passional, um homicídio de que o sujeito, de alguma forma, quando toma conhecimento daquilo, ele se sente indignado e acaba atentando contra a vítima da esposa. A segunda hipótese é que tenha outro motivo que a gente não conheça e que ele use esse suposto amante para dizer que esse era o motivo quando pode ser outro. É porque nós vamos discutir porque esse é um motivo que durante muito tempo foi um motivo alegado de defesa, tal da legítima defesa da honra. Mas apenas, com os colegas advogados, argumentando, apenas por hipótese, veja, por enquanto nós não temos o corpo deles, nós não sabemos se esse amante existe mesmo, é a narração dele, e como nós não temos o corpo, se toda a informação que nos chegou é toda a informação que tem, haveria até uma esperança de que ele diga que a matou, mas que ela não tivesse morta. Porque só a confissão dele não, claro, foi assim que está sendo contado, é o mais provável, mas a não ser que tenha outras informações, não é impossível que ela não esteja morta. Uma tese que para argumentar, mas que seria a melhor possível diante dessa tragédia. Então, nós temos essa situação, mas eu já pergunto, Rodrigo, nós vamos usar esse caso tanto para refletir um pouco a dogmática, as leis, inclusive a mudança da lei do feminicídio, como também aí refletir um pouco mais esse crime. Rodrigo, a primeira coisa que o nosso pessoal pergunta é: nós não temos o corpo. Até o momento nós não temos. Por hipótese, vamos supor que esse corpo não seja encontrado. Como que se determinaria que, em princípio, isso pode ser um homicídio e se pode haver um homicídio sem corpo? Porque a gente vê muitas vezes nos programas de TV que isso impediria, por exemplo, o processamento e uma condenação. Rodrigo. Sandro, é bastante simples entender que, obviamente, mesmo que eu não tenha o corpo, eu posso condenar alguém por homicídio. Senão, qualquer assassino faria o quê? Ele mataria a pessoa e dissolveria o corpo em ácido, ou, sei lá, picaria o corpo e daria para algum animal comer. Eu não sei. Então, assim, seria muito fácil fugir do homicídio. Então, evidentemente, a ausência do corpo não impede que eu condene alguém pelo crime de homicídio. Dificulta um pouco a prova deste crime. Mas outras provas fora o corpo podem demonstrar a morte. Essa tese na faculdade era uma tese que os alunos sempre ficavam surpresos, até o caso do goleiro Bruno. O caso do goleiro Bruno, aquele caso famoso de um goleiro de futebol que mata a sua namorada tal, por causa de uma questão do filho. O corpo dela nunca foi encontrado. E todos eles foram condenados por esse homicídio, mesmo sem o corpo. Como é que houve a condenação naquele caso? Por outros indícios que demonstrariam a morte dela. A mesma coisa que vai ser utilizado aqui neste caso, se efetivamente não for encontrado o corpo da doutora Carize. Bom, superado essa primeira questão, como o Rodrigo disse, isso acaba dando essa margem. Será que ela está viva? Será que ela não está? Mas, é claro, então se pode presumir a morte a partir de outros elementos, para substituir aquela materialidade ali do corpo. Então, Rodrigo, nós temos aqui, então, um crime de feminicídio. Lembrando que o feminicídio é um crime que ocorre sempre que há entre a vítima e o agressor ou a agressora uma relação de violência doméstica. A vítima tem que ser mulher, numa acepção mais ampla da palavra, e o agressor pode ser homem ou mulher, desde que tenha ali uma relação doméstica ou uma relação, essa mesma relação afetiva, namorado, ex-namorado, marido. Ou menosprezo a condição de mulher, Ou menosprezo a condição de mulher, aquilo que um preconceito contra a mulher. Mas aqui nós temos a violência doméstica. Talvez valesse a pena explicar só esse pedacinho, que as pessoas não entendem muito o que seria esse menosprezo à condição de mulher. O Sandro tem um exemplo maravilhoso sobre isso, porque ele elucida muito bem esse caso, que é uma engenheira que numa obra ela dá uma ordem a um pedreiro para que ele faça um buraco no lugar X. O sujeito se irrita com ele e fala o seguinte: mulher não manda em mim, e mata ela a pauladas. Esse é um caso clássico de feminicídio por menosprezo à condição de mulher. Aquele homem achava que por ela ser mulher, ela não tinha como mandar nele. Esse é o caso clássico desse lado. Isso. E o mais comum, como esse que em princípio teria sido,
que é aquele homicídio, seja qual for o motivo, mas que ocorra dentro de uma relação de violência doméstica. Nós, então, em princípio, quando ele traz a questão do amante, veja que esse amante não apareceu, esse amante é um amante suposto, pode existir, pode não existir. Eu até já vou depois te perguntar se isso mudaria, né? Mas ela tinha um amante, justamente porque durante muito tempo essa era uma tese de defesa típica, Rodrigo, né? A tal da legítima defesa da honra, que se dizia, olha, o homem vem do seu trabalho, cansado, chega no leito marital, era assim, né? Ele surpreende a sua mulher com o outro. Qualquer ser humano se indignaria e tomaria providência, às vezes exagera, mas para proteger a sua honra. E usava o argumento, um argumento que a sociedade faz muito mesmo, em que nós temos vulgarmente falando, ou o corno manso ou o assassino. A sociedade, às vezes, quando a gente insiste, essa pessoa não fez nada, essa pessoa é um corno, nós estamos dizendo, repetindo essa ideia de que, e por que as mulheres, quando são traídas, não costumam, né, matar os maridos. Então, que não é uma resposta natural, é uma resposta abusiva por parte dos homens. Mas vejam, essa tese, então, que é muito usada, como ela está hoje? Eu alegaria isso no tribunal a favor dele, como que ela está hoje? Essa tese, sendo por incrível que pareça, ela foi usada até muito recentemente. Há um julgamento muito recente aqui no Brasil, em que um sujeito alega que ele teria matado a sua esposa para defender sua honra, essa tese maluca, né, esdrúxula de lavar a honra com sangue, não é isso? E os jurados, naquele processo, entenderam que sim, que como ele fez isso para lavar a sua honra, não haveria crime. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, e agora, em 2023, o Supremo, então, disse, ele proíbe que se use essa tese no júri para defender alguém num crime de feminicídio. Então, não é possível mais eu alegar essa tese. O Supremo disse o seguinte, que o feminicídio é um crime de lesa humanidade, e que, portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, invocar a minha suposta honra para matar uma pessoa. Então, essa tese, ela foi, ainda bem, né, rechaçada do nosso ordenamento, eu não posso mais utilizá-la. Às vezes, só um parênteses, muitas vezes as pessoas dizem, é porque o júri é assim. Aí nós temos que fazer o meia-culpa. O júri, isso quem apresenta para ele é o advogado. Né? E isso muitas vezes, até em caso que não é de morte, o juiz singular também aceitava. Então, é de uma cultura que transcende a isso. Não é, porque as pessoas lá são ignorantes. Não, senhor, um advogado ia ali, argumentava isso, por razões várias, porque era permitido, mas tinha todo esse ranço machista que justificava a extrema desproporcionalidade. Você, teoricamente, fere minha honra e eu tiro a sua vida. E só valia para o homem, né? É claro. Exatamente. E como a gente já vinha sustentando, né, na linha de tantos outros, a honra não perece até o sujeito chegar na delegacia, se fosse o caso, se tivesse um crime. Agora, lembramos para todos que adultério não é crime, traição não é crime, é um problema de casal e que se resolve, né, se reconciliando com o máximo com separação. O resto é resquício de algo que tem que ser superado e, infelizmente, ainda não é assim superado. Então, o Rodrigo acabou de dizer que se ele alegasse aí, né, legítima defesa da honra, isso não tornaria a situação dele melhor. Segundo, se ele também alegasse o tal do homicídio privilegiado, que não é, que está junto com isso, que não é uma legítima defesa, mas é aquela ideia. Eu sabia que não podia fazer, ok, não é proporcional, mas eu perdi a cabeça, não estava pensando propriamente na minha honra, eu me descontrolei. Olha, eu não digo que a gente não se descontrole diante de uma frustração muito grande. Agora, um descontrole mortal é sempre uma opção que o sujeito toma. Né? Uma pessoa, então, traiu um projeto de vida, é claro, ninguém vai ficar impassivo, tudo bem, então nós nos vemos ali, né? Vai ter bate-boca, vai ter isso, mas não tem um limite que tem que ser colocado
pela sociedade e pela lei. Então, agora até lamento, Rodrigo, que essa jurisprudência, essa súmula, ela só vem em 2023. Né? 2023, foi ano passado. Né? Então, vejam, teve que o Supremo discutir isso agora, porque nós ainda não tínhamos entendido na prática que não fazia nenhum sentido uma pessoa matar a outra por uma questão de honra ferida. O que me assusta, Sandro, é que o Supremo teve que dizer para a sociedade que isso não pode ser aceito. Porque pessoas aceitaram isso no júri. Jurados, que são a sociedade, aceitaram essa tese. Então teve que o Supremo dizer, olha, essa tese não pode ser usada. Isso me assusta muito. O que mostra que essa cultura de menosprezo à mulher está, infelizmente, longe, né, de acabar. E os números dos feminicídios mostram que realmente isso é uma chaga social. Até o feminicídio, em termos aí de legislação, pois o Rodrigo vai falar, ele está provavelmente para mudar. Né? A pena vai aumentar, etc. Está só dependendo da sanção do presidente. Nós já vamos falar disso, mas antes é importante dizer por que nós temos um crime de feminicídio. Porque quando a gente tem um crime, ele dá a ideia de que a gente tem que combater aquele crime. E quando ele fica diluído no homicídio, ele fica uma pequena ponta, porque na verdade o feminicídio, né, a maior parte dos homicídios são contra homens jovens. Agora, os homicídios contra a mulher são proporcionalmente muito altos, comparando com o padrão mundial, mas ficam diluídos num número de homicídio muito maior de homens, entre homens, que são os que mais se matam. E quando a gente pensa em combater o homicídio, o que a gente pensa imediatamente? Vamos pegar o traficante, vamos controlar as armas, vamos botar mais polícia na rua. Tudo isso não tem nada a ver com a proteção à mulher no feminicídio. O feminicídio é um homicídio totalmente diferente, porque não adianta ter mais armas, muitas vezes as armas até dentro de casa servem para matar as mulheres, né? Muitas vezes nós temos isso. Não adianta botar policial na rua, porque acontece dentro de casa. Não adianta combater traficantes, etc., porque quem morre e quem mata vem de todos os estratos. E aí tira também a ideia. Vejam o caso da nossa colega aqui, uma mulher empoderada, uma advogada. Mesmo assim, para aquelas pessoas que dizem quem precisa de proteção é mais a mulher hipossuficiente. Nós temos recentemente uma delegada morta em feminicídio, juízes mortos em feminicídio. Uma advogada, infelizmente. Uma advogada, muitas, né? Então isso é uma condição do feminino e não tem esse negócio, essa mulher está empoderada, porque tem um empoderamento. É claro que a sua profissão, seu conhecimento lhe dá, mas tem aquele gap em relação à sociedade que a gente tem. Rodrigo, na busca, então, de dar mais destaque aí ao feminicídio, o Congresso reagiu recentemente com um projeto. O que muda? Os nossos crimes atualmente, o crime que tem a pena mais alta é 30 anos, correto? Sim. Como que fica agora o feminicídio se for aprovado? Na verdade, o Congresso Nacional ele aprovou um projeto de lei que altera algumas questões ligadas aos crimes contra as mulheres. Esse projeto está com o presidente para sanção ou veto, ou seja, o presidente vai dizer concordo ou não concordo, e provavelmente deve entrar em vigor logo esse projeto. E esse projeto ele faz uma coisa muito diferente em relação ao feminicídio. Hoje, como o Sandro falou, o feminicídio é um tipo de homicídio que tem uma qualificadora, ou seja, como também é qualificadora o motivo torpe, o motivo fútil, o meio cruel, uma delas é o feminicídio. Então ele está lá dentro do crime de homicídio. É um homicídio com nome diferente. Com nome diferente, exatamente isso. Neste projeto de lei, nós teríamos um outro artigo, seria o artigo 121, que é do homicídio já, mas letra A, que seria o feminicídio. Então teríamos um crime específico apenas para o feminicídio. O crime em si, a tipificação penal, a narrativa do crime é idêntica hoje à qualificadora, é igual. A grande mudança está na pena. Por quê? Porque nós tínhamos, até a aprovação desse projeto aí, o nosso crime de maior pena que nós temos no Brasil, toda a nossa legislação, é o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Esse crime tem pena de 24 a 30 anos. O segundo crime mais grave que nós temos, na nossa legislação inteira, é o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte ou morte seguida de roubo, tanto faz. É um crime cuja pena é de 20 a 30 anos. E o feminicídio tinha pena de 12 a 30. Agora, com esta alteração, o feminicídio será o crime mais grave de toda a nossa legislação. A pena mínima será 20 anos e a máxima será 40 anos. Então é uma alteração bastante importante, uma alteração muito, muito grande
na questão do crime, seja deslocando ele de uma qualificadora para um crime específico, também na majoração da pena. Além disso, Sandro, outro ponto que eu reputo bem importante é que o legislador diz o seguinte: aquele que for primário e praticar um feminicídio, para poder progredir de regime, ou seja, do regime fechado para o semiaberto, terá que cumprir 55% da pena, o que também é um agravamento no cumprimento da pena em relação aos feminicídios. E que o outro seria 50%, agora aumentou 5%. Olha, isso eu vou perguntar também a sua opinião, mas, Rodrigo, como você lembrou, tem todo o problema, né? Eu gostaria que você depois tratasse dos aspectos problemáticos, mas tem uma coisa que chama atenção. Os dois crimes, como o Rodrigo disse, com pena mais alta, são crimes contra o patrimônio. Significa que eu matar uma pessoa para roubar o relógio dela, a pena é maior do que eu matar uma mulher porque eu não gostei que a sopa estava como ela fez. Porque o sapato era muito alto, salto alto, meu. Exato. Ou porque eu fiquei com ciúme, etc. Não interessa. Atualmente, é muito mais barato, em termos de pena, matar, então, uma mulher, como num caso desse trágico, do que durante um roubo matar uma pessoa. Porque o feminicídio começa de 12, por enquanto, e o latrocínio começa de 20, como você disse. Então é ridículo. É ridículo não que a pessoa, é claro que mata durante um roubo não merece uma pena alta. Mas não dá para pensar que o patrimônio, o relógio, é mais protegido do que a vida do ser humano. Então, aí há uma mudança nesse sentido, né? Agora também tem alguns problemas. Rodrigo, o que a gente pode também fazer de crítica aqui como profissionais? Porque há uma diferença entre a gente pensar, né? Nós somos, a maior parte dos que nos vê talvez aqui sejam advogados, estudantes de direito ou pessoas da comunidade interessadas nessas questões. Então, a gente tem que pensar de forma crítica também. O que nós podemos dizer, o que você acha de crítico nesse projeto que eleva o feminicídio a um homicídio maior do que de criança ou qualquer outra coisa? Assim, eu concordo 100% com a ideia de que realmente precisava se modificar a pena do homicídio até para tirar do latrocínio e da extorsão a pena mais alta, tranquilo isso, mas na minha visão, devia se pensar de modificar todo o homicídio qualificado para a majoração da pena. E eu explico por quê, tá, gente? Porque pensem o seguinte: se um pai mata uma filha, nós teremos com essa nova redação o crime de feminicídio em relação ao pai matando essa filha. Pena 20 a 40 anos. Se esse mesmo pai mata agora um filho da mesma idade, teremos uma pena menor. Então, será que faz sentido que a vida de uma criança menina tenha mais valor que a vida de uma criança menino? Esse é o ponto que, para mim, é um ponto tecnicamente, vamos dizer assim, fica estranho. Parece que a vida de um vale mais que a vida do outro. Eu entendo a ideia. Né? A ideia qual que é que assim, chega de feminicídio, é um negócio grave, temos que acabar com isso, vamos aumentar a pena. Isso eu entendo perfeitamente. O meu problema é essa valoração entre vidas. Será que essa vida vale mais que aquela? Essa é a minha questão. Não sei se tu concorda ou não, Sandro, mas essa é a minha questão. Sem dúvida, esse é um ponto a ser considerado. Justamente porque, em geral, essas mudanças na lei é a preguiça do Estado de fazer o seu papel. Porque veja o seguinte, há uma ideia meio ingênua de que se passar a pena de 30 para 40, até 30 eu faria, a 40 eu não faço. Não funciona assim. Né? Se a pena por si só dissuadisse, 30 anos já era o suficiente. Agora não é o principal elemento. Podemos aumentar a pena? Podemos. Mas essa é a questão mais barata. Essa é a questão mais barata. É simplesmente assinar um papel. E, em geral, a realidade não tem muito a ver com esses papéis. Né? A realidade, passaram vários crimes para hediondo e aumentaram. Não. O que nós também precisamos são de medidas concretas de proteção à mulher e também de mais debates com os homens também, porque esse não é um tema das mulheres, esse é um tema da humanidade, esse é um tema que envolve dois tipos de pessoa. Não adianta proteger a mulher sem trabalhar também nos homens, porque depois da pessoa morta, a pena é um prêmio de consolação. Se a minha filha é morta numa relação dessa, o sujeito pode pegar 30, pode pegar 100, que é muito pouco diante do que eu perdi. É o que tu fala sempre, né? O direito penal não resolve o problema. O direito, ele só se preocupa, na verdade, quando se diz o direito penal, só se preocupa com... não se preocupa com a vítima. Sim, é isso mesmo. A função dele é se preocupar com o criminoso.
Por isso que a vítima tem que ter outros tipos de proteção. E digo, a ideia de que nós não achamos que isso é um tema de homem, quando nós somos os principais causadores, e que até alguns grupos de mulheres também acham que não é tema de homem, isso não faz nenhum sentido, porque nós temos que mudar. Assim como as mulheres às vezes têm que mudar na percepção em algumas coisas, nós temos que mudar nisso aí. E alguns autores já têm apontado que nós, desde pequeno, nós não somos preparados por esse fato da vida, que pode ser que um dia a gente seja traído, tanto homens quanto mulheres. Vejam que não é uma resposta natural, porque as mulheres não costumam matar os homens. Os homens ficam como que paralisados, porque parece que eles vão ser desonrados. Essa cultura de que você fica desonrado porque outro sacaneou você. Então eu sou amigo do Rodrigo, ou nós somos sócios, o Rodrigo vai, me trai ali numa causa que era para ser de nós dois, ele pega sozinho. Veja, quem se desonrou foi o Rodrigo. Então você tem um casal, que os dois disseram, nós vamos ser fiéis. Quem se desonrou é aquele que fez. Só que na nossa cultura diz que quem se desonrou foi o homem, para dar uma justificativa social para ele exercer a sua violência. Então nós temos que preparar as crianças também, desde pequeno, que esses desacertos fazem parte da vida. Fazem parte da vida. E que não é algo que vai deixar você ridículo. Em geral, deixar outra pessoa ridícula. Só lembramos que quando nós estamos usando esse caso, primeiro, nós não sabemos se tinha amante ou não tinha amante. Depois, isso não interessa em nada, porque não muda em absolutamente nada. Você matar uma pessoa porque ela estava saindo com outro também. Então, a questão aqui, não sabemos e nem queremos saber. Como se diz, temos raiva de quem sabe, isso é brincadeira, por isso você tem que esclarecer tudo isso, mas esse não é o ponto. O ponto é justamente como que alguém responde a um caso da vida, a um infortúnio, uma coisa que pode acontecer nas relações. Talvez a educação seja a grande saída, desde pequeno, desde sempre, abordar esse tema, falar sobre isso, sem essa história que é um tema só de mulheres, não, é um tema de todo mundo. O debate, para mim, sempre é a melhor coisa, porque ela abre as cabeças, ela abre as ideias, a gente conversa, entende, e, principalmente, os homens têm que entender que não são donos das suas mulheres. E, para mim, esse feminicídio parece o quê? Que ele pensa que ele é o dono dela, então ele, o quê? Ela teve coragem de me trair? E aí ele vai, então, e exerce esse poder que ele teria sobre ela. Então, talvez a educação, o debate, faça com que o sujeito entenda que não, ele não é dono. É uma relação que dura enquanto está bom para os dois. Não está mais bom, a coisa termina. É engraçado que até com animais se mudou o termo dono para tutor. É verdade. Por isso que a gente, muitos não gostam, eu acho que tem razão, de dizer que nem que a gente se refere à minha mulher. Pode ser a minha esposa, porque o que eu tenho de comum com ela é um contrato daquela união, etc. Agora, ela não é minha, como eu também não sou dela, porque nós somos seres inalienáveis, então o que entra ali é um acordo de vontades que pode ser feito e desfeito quantas vezes as pessoas... Que seja eterno enquanto dure, já diria o poetinha. Que seja eterno enquanto dure, e que quando acabe de uma forma minimamente civilizada. Então, nós vivemos aí, Rodrigo, um período de luto por essa nossa colega, e queríamos aqui justamente trazer a nossa contribuição, humilde contribuição, para, a partir desse caso, tratar aquela questão e, sobretudo, que muitos vão julgar a vítima. Ela era casada com um sujeito mais novo, isso não dá certo. Ela talvez tivesse um amante. O que isso tem a ver, meu filho, com ser morto? O que isso tem a ver com ser morto? Absolutamente nada. Então, de minha parte, eu só deixo aí toda a minha solidariedade com a família, com a classe das advogadas e com as mulheres, porque mulheres, nós já falamos, mulheres não interessam, são advogadas, são juízes, são promotoras, são policiais. Infelizmente, todas correm muito risco na nossa cultura enquanto ela está assim. Rodrigo. Meus pêsames também a toda a família, meus sentimentos a todo mundo, os amigos todos, a solidariedade às demais advogadas, a todas as mulheres, que é um problema que existe. Temos que debatê-lo e tentar de alguma forma colaborar para que esse problema acabe com o tempo assim sendo diluído e ele termine na nossa sociedade. Acho que é isso, Sandro? É isso. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.